Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de novembro de 2018. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 4.660, tem 5 páginas, 53 logias e 9 máximos. E o tema de hoje é o autodesafio extra, da autodesafiologia. O verbete, no caso, foi redigido pela nossa verbetógrafa, já veterana, não é isso? Professora Maria Cristina Mazzini, que é graduada em nutrição, especialista em alimentos funcionais, brasileira, natural de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2007, docente em Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2006. Agora, aqui na definologia, o autodesafio extra é o estímulo, incitação, instigação ou provocação autoimposta pela consim, homem ou mulher, objetivando a superação da monotonia no andamento de reciclagens elaboradas e difíceis, capaz de suplementar a motivação às mudanças através de resultados observáveis. E aqui na pensenologia, o pensene pessoal dos autodesafios cosmoéticos. Na fatologia, o desafio de administrar múltiplas inovações conscienciais. O acompanhamento necessário do desenrolar de cada recim programada, evitando dispersão consciencial. A volicionina ditando reciclagens múltiplas. A saída da zona de conforto para aceleração evolutiva. O desafio extra para alguns, sendo rotina para outros. O reconhecimento dos limites pessoais. A autoexigência em agir segundo as possibilidades reais, sem superestimar-se ou subestimar-se. A marcha evolutiva exigindo o desenvolvimento de multifunções. A convergência dos autoesforços para o megafoco. O reforço volicionínico. Os novos compromissos recinológicos secundários. O estresse saudável em neorrecins. A euforia ao completismo das autossuperações. A concentração energética canalizada para as recins. Os insights amparados sobre as priorizações evolutivas, para não se sair do foco em reciclagens múltiplas. O posicionamento firme quanto às responsabilidades recinológicas assumidas no período intermissivo, a força presencial. Agora, aqui no detalhismo, a gente tem 28 logias, configurando, então, aqui um máximo, né, para divisão detalhismo. E na argumentologia, a gente chama atenção para algumas listagens bem ricas, muito importantes aqui para a análise do tema. Então, a gente tem a primeira, que é a temperamentologia, com 15 características da consim autodesafiante, com probabilidade de ter sucesso nas reciclagens. Depois tem uma outra, denominada evitaciologia, com 8 evitações a serem observadas. E depois, outra listagem, tipologia, com 12 exemplos de autodesafios magnos da Proexis. E aqui na remissiologia, a gente destaca autocompetitividade, autovivência das prioridades, desafio da Proexis, paradoxo da insatisfação evolutiva, trafar desafiador. E na frase enfática, o autodesafio extra estimula a autopostura multitarefa, quanto às autorreciclagens inevitáveis, exigindo, entretanto, a auto-organização e o destemor nas autossuperações múltiplas. Na questionologia, você já planejou várias recins ao mesmo tempo? Considera aceitar autodesafios extras em prol da aceleração evolutiva? E aqui na bibliografia específica, a gente tem uma fonte bibliográfica. Agora, vamos aqui a mega análise feita pela nossa equipe da Enciclosapiens, professores André Chatalov, aqui presente, Cláudio Monteiro, Eucárdio de Rosso, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Anticomodismo,
autoinstigação, autoenfrentamento, autocompetitividade, autoimposição, autodeterminação, autogestão, autoesforço, autoesclarecimento, autorreeducação, volicionina, desestagnação, alavancagem, megafoco, mega-recim, autocatálise, ortodecisão, autodesafiologia, autoexemplarismologia, decidologia. Muito bem. Doutora Maria Cristina, muito bom ver você aqui no Tertuliário. Bem-vinda. Direto de Jundiaí, não é isso? Isso. Obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui. O pessoal que está em casa também, eu agradeço. É uma oportunidade bem bacana essa. E aí, o que você pode contar para a gente aí dos bastidores ou sua motivação mesmo, né, para escrever esse verbete? Interessante, né, que hoje estávamos conversando, né, sobre o que pode trazer de tema para verbete, né? E às vezes a gente deixa passar batido alguma situação que é do nosso cotidiano e a gente nem se dá conta. Na verdade, esse verbete surgiu, eu estava numa palestra de coaching, em determinado momento, a palestrante pedia para que todo mundo pegasse o celular e pedisse para 3 pessoas para a gente enviar, então, para que essas pessoas nos trouxessem 2 mensagens de feedback sobre as nossas qualidades. E aí, 2 dessas pessoas foram minhas filhas, eu achei interessante, porque as 2 me colocaram como trafor essa questão de eu estar sempre me motivando através de desafios extras. Eu falei, nossa, fui com aquilo para casa, eu achei interessante as 2, né? Então, essa deve ser uma característica bem marcante. E aí eu comecei a refletir, observei que realmente não só eu, mas eu observo que todas as pessoas que, de alguma forma, a grande maioria de pessoas que estão empenhadas nessa questão evolutiva, de estar promovendo essa autogestão, estão promovendo autodesafios extras. Né? Apenas, às vezes, a gente não se dá esse nome em relação ao verbete. Então, foi bem isso, né? Uma questão de experiência. Enfim. Nossa, e exemplarismo, né? Que bacana para as filhas. Sim, eu Legal. achei bem interessante as 2 terem colocado isso, essa característica. Então, Realmente é forte, é é, significativo, né? sim. 2 filhas, puxa. Agora, Maria Cristina, a gente tem pergunta aqui de Foz do Iguaçu mesmo, lá direto na tecnologia, na página 8, terceira linha. Você pode explicar para a gente como aplicar essa técnica automotivacional exequível? Então, na verdade, assim, ela tem relação direta com a questão de você estar trazendo para você esses autodesafios, né? Porque, de acordo com o que está no verbete, não adianta você trazer um autodesafio tão profundo que você não vai conseguir realizar. Isso vai te desmotivar as outras reciclagens. A ideia do autodesafio extra é você trazer um novo desafio que muitas vezes, ou a maioria das vezes, não vai ser tão profundo quanto aquele desafio que você está promovendo em relação a uma mega reciclagem. Ele pode ser um ramo dessa mega reciclagem. Então, não adianta, no meu ponto de vista, dentro desse aspecto homeostático, você trazer para si mais, mais uma reciclagem que você não vai ver o resultado, ou se for ver o resultado, vai ser lá adiante. A ideia do autodesafio é exatamente te motivar a novas reciclagens. Então, ele tem esse aspecto, às vezes até medianamente profundo ou superficialmente, mas ele tem esse aspecto de você conseguir observar aquilo que você está realizando com um imediatismo maior do que outro tipo de reciclagem. Bacana. Parabéns, Cristina, pelo alto desafio extra e fazer a gente entender o risco de querer abraçar o mundo com as 2 mãos, que é a coloquiologia sua. Depois você fala um pouco sobre isso. A minha primeira pergunta está na primeira linha
da fatologia na página 1. O autodesafio planejado ocorrendo paralelamente a outros desafios controlados. O que você pode falar aí para a gente? Então, o objetivo do que eu vejo essa questão do autodesafio é você manter a gestão de todas as suas reciclagens. A gente tem no dia a dia uma reciclagem mais profunda, uma mediana, uma mais superficial. Então, o autodesafio extra, ele entra dentro desse esquema todo de reciclagens. Então, a ideia é que se você se planeja, você tem muito mais possibilidade de ter sucesso. Ainda na fatologia, ali na terceira linha agora, você falou acompanhamento necessário do desenrolar de cada recém programada, evitando a dispersão consciencial. Você pode também comentar. Não adianta você assumir um monte de reciclagem se você não se planeja para isso, se você não prioriza isso, você vai ficar com um monte de tarefas provavelmente inacabadas, ainda que sejam superficiais. Então, agora na coloquiologia, você coloca o risco de querer abraçar o mundo com as duas mãos. Sim, tem toda essa que relação você pode mesmo, falar para a né? gente? É a questão da auto-organização, da disciplina, do foco naquilo que você deseja. Senão, você está assumindo um posicionamento perante você mesma e perante os amparadores e toda a teia que está aqui com você, né? E você não vai conseguir realizar. E sim, tudo despenca, né? Você não consegue abraçar o mundo todo com as duas mãos se não houver planejamento, não houver essa determinação, esse aprendizado mesmo na questão do gerir as diversas reciclagens. Agora, na página 8, lá embaixo na enumerologia, você pode falar um pouquinho de cada item para nós? Sim, com certeza. Então, vejam, o autodesafio somático, ele pode estar representado aqui, por exemplo, como uma pessoa que está buscando parar de fumar, e também, depois de um tempo, ela associa a questão de reduzir a ingestão de doces ou também parar de comer doces. É um alto desafio. Quem aqui já buscou parar de fumar sabe que não é tão fácil assim. E quando você traz um outro desafio, também a sua chance, às vezes. Então, pode ser ruim, né? Você puxa tanta coisa ao mesmo tempo, mas, por outro lado, algo que seja mais fácil, que é essa ideia do trazer o autodesafio extra, algo que seja mais fácil para você, pode te trazer um estímulo para seu desafio maior. Então, no caso aqui, a pessoa, se para ela é mais fácil parar de comer doce, quando ela tem esse sucesso, ela observa que ela consegue realizar essa superação, ela fica mais estimulada para aquela outra primeira também. Então, essa é em relação ao somático. Ao energossomático, uma pessoa que esteja buscando o domínio do estado vibracional e ali, a partir das tantas, ela entende que ela pode começar a se desafiar em relação às escagens lúcidas. O psicossomático, então, por exemplo, uma pessoa que está com uma dessoma iminente na família, então, normalmente há um transtorno emocional e a pessoa busca se manter diante de toda aquela situação em tranquilidade, em harmonia, em equilíbrio. O mental somático, esse não é meu caso, mas tem uma pessoa ali, né, na CIPEC que está escrevendo o livro, então isso já é um desafio muito grande, e a pessoa resolveu se autodesafiar de uma maneira extra e fazer uma palestra de conscienciologia em inglês. Então, também é um autodesafio extra. O proexológico, a questão de você ser um tenepsista, se programar para TENEPS ou ser um tenepsista e, de repente, você resolve também investir na docência, dar palestras, ter seu curso. O multidimensional, ele está relacionado, por exemplo, uma pessoa que está investindo em projeção lúcida e também, depois de um tempo, ela resolve colocar um alvo para essa projeção.
né? Ah, vou fazer uma visita num curso intermissivo, por exemplo, assistir uma aula ali. O evolutivo relacionado ao complexos, por exemplo, né? Então, o complexos já é algo aí lá pelas tantas a pessoa, opa, peraí, deixa eu me desafiar para uma morexis de repente, né? Que é algo a mais ali, acelerar ainda mais. Então, lembrando que assim, o que é autodesafio para uma pessoa pode não ser para outra. Então, aquilo que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, ou para outros nem é um desafio mesmo. Isso é tão interessante, né? Sim. Essa diversidade entre cada um Uhum. e essa intercompreensão, né, dos desafios específicos, pessoais, né? Totalmente singular, né? Sim. É muito bacana isso. Eu acho também, acho bem bacana isso. Diversidade, né? E aí você estava falando aí do complexos, né? E eu não sei o que você pensa, mas parece que graças a isso que é possível a Maxi Proexis grupal, né? Porque o trafor de um ajuda o falta no outro, né? Sim. E com isso a gente vai se encaminhando, né? E o quanto é importante essa questão do grupo mesmo, né? Porque eu acho que assim, em prol de um todo, muito do seu ego mais infantilizado ou vitimizado em algumas circunstâncias, ele deixado de lado por conta disso. Fala, não, isso daqui eu vou resolver comigo mesmo. O grupo não tem nada a ver com isso. O grupo merece que eu atue de uma forma mais traforística, né? Eu acho isso um aprendizado, para mim, pelo menos, muito bacana. Com certeza. Quer falar, seu Augusto? Posso falar. Oi, Cristina. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Na fatologia, o primeiro item da fatologia e o quarto item da patologia, de baixo para cima, onde fala em reconhecimento dos limites pessoais, eu queria entender como é que você consegue conciliar esses dois itens. É o reconhecimento dos limites pessoais e qual que é o outro? Desculpa. Com o autodesafio extra, primeiro. Então, eu entendo que, na verdade, o autodesafio extra, se você não reconhece os seus limites, a tendência sua é acabar abraçando o mundo com as mãos e você perde, então, todo o aspecto homeostático do verbete. Além de nutricionista, eu sou professora de yoga também, e a gente trabalha muito com essa questão dos limites pessoais nas posições. Esse reconhecimento ele é super importante. Então, você está numa posição, você tem que estar ali de tal forma atento ao que está se passando com você, que você não pode se acomodar simplesmente, eu chego até aqui com facilidade, não vou demonstrar agora, né, mas eu chego até aqui com facilidade. Então, isso pode significar que eu posso ter um pouquinho além, sem me machucar, sem doer, sem que faça com que eu pense em outras coisas ou que eu quebre a minha concentração em relação àquilo que eu estou vivendo, né? Por outro lado, às vezes vem pessoas que têm um aspecto da ginástica, né? Então, eu tenho que chegar ali, então eu já vou chegar ali de cara. E se machuca, e aí tem que ficar 6 meses, às vezes, sem fazer nenhum tipo de atividade física, até haver toda uma reconstrução aí de tendões e músculos. Então, esse reconhecimento é você estar atento. Eu entendo que só com esse mínimo reconhecimento do que é que você está vivendo naquele momento, que você pode abraçar o desafio extra. Senão, a chance aí de você sucumbir de alguma forma, pela minha maneira de entender, é grande. E tem aquele também, o lado oposto disso, né? Às vezes aquela pessoa que, você pode aplicar, mas talvez, aquela pessoa que, vamos dizer assim, se acha, né? O problema do auto-engano, do excesso de vaidade, a pessoa nem tem noção também dos limites, né? Ela acha que ela pode mais do que ela pode de fato, ela acha que é mais do que é de fato. Sim. Isso tudo atrapalha, porque eu penso que isso pode acontecer também, da gente não fazer reciclagem em função da gente achar que não precisa. Porque já está num ponto que de fato não está, né? Tem até que se aborda em algum lugar. Na fatologia aqui, acho que na primeira de
baixo para cima, ou segunda, né, na verdade, que começa ali, autoexigência em agir segundo as suas possibilidades reais sem Pois é, superestimar-se exatamente. ou subestimar-se. Você colocou logo em seguida, é isso aí. Sim, Isso mesmo. eu acho bem importante alguns aspectos, tanto que, de certa forma, eles são até meio repetidos em algumas partes do verbete, exatamente por conta Chamar disso, atenção, para né? chamar a atenção do quanto é importante você ter essa avaliação, esse seu conhecimento, não só intraconsciencial, mas externo a você também. Porque na vida a gente tem esses altos desafios, né? Mas entre aspas, a vida também nos traz vários desafios que algumas vezes estavam meio que fora do nosso planejado, né? Posso aproveitar? Cristina, parabéns pelo verbete. Eu fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha no seguinte aspecto. Olhando o processo da Proexologia, você não veria que também essa informação que você está trazendo, né, de autodesafio extra, não seria de fato a pessoa pôr em ação uma cláusula pétrea da Proex? Cláusula pétrea? Não sei, não sei. Porque olha só, vamos imaginar que no curso intermissivo você acordou algo específico, que é o teu quinhão, é a tua parte dentro de uma Max Proex grupal, dentro de um processo de grupo, um processo evolutivo maior. E que, de alguma maneira, aquela ação pontual e desafiadora, muitas vezes, ela pode vir da sua, vamos dizer assim, de um acordo já feito com o evoluciólogo, em que sai da rotina normal da atuação, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo a Proex e elas estão simplesmente entraram numa situação cômoda, né? Ou seja, elas estão fazendo 1000 coisas, elas estão sendo malabaristas muitas vezes, fazendo coisas importantes, mas não é de fato a programação existencial dela. Ou seja, ela está fazendo, às vezes ela está sendo voluntária, ela está atuando em si, ela faz um checklist, né? Mas ela não está atuando na cláusula pétrea, ou seja, que é aquilo que tem a ver com o quinhão dela perante ao grupo, né? A gente sabe, por exemplo, você pela sua história consciencial, você tem ações, inclusive desafios, autodesafios que são possíveis de você fazer e que eu não consigo, porque eu não tenho a tua história, eu não tenho as suas habilidades. Percebe? A gente entende que a Proex, quando a gente olha um processo grupal, olhando pelo lado do evoluciólogo, ele sabe que conta contigo para fazer uma determinada coisa. Que a Marilux, ela é super boa, eficiente, mas ela não vai conseguir pegar um viés que é a tua praia. Aí, de repente, você pode estar chamando de autodesafio extra, de fato, o acesso àquela ação que precisa ser feito, mas que saia de uma rotina que já está sob controle. Pode ter, que assim, quando eu trouxe isso para a minha realidade, né, toda essa pesquisa, está saindo? Toda essa pesquisa, e eu pensei em algo que te preparasse para a sua reciclagem máxima, que é o que eu entendo aí, que então isso eu tenho que fazer mesmo. Mas pelo comer pela beirada, para tirar força muitas vezes de um mega trafar, então eu vou estimular algo nesse sentido. E então eu não pensei na questão da cláusula pétrea nessa força ao autodesafio extra. Por exemplo, uma mega GESCONS, você colocaria como autodesafio extra? A mega? Não colocaria. Não colocaria como um autodesafio extra. Por quê? Esse é o seu autodesafio máximo e não extra. Então, mas por quê? Explica. Então, eu penso assim. Porque vamos pensar, se você coloca, vamos imaginar, uma super GESCON, uma GESCON assim, mais importante, mega GESCON. Já pode ser uma cláusula pétrea. Sendo uma cláusula pétrea. E a gente percebe que, pelo que a gente define sobre a mega GESCON, não é algo irrelevante, certo? Sim. Aí, se você coloca que não é um autodesafio extra, então a gente pode dizer que o extra pode ser extra mesmo, ou seja, ele ser de menos valia perante ao que é
já programado, se você está colocando dessa forma? Eu estou colocando mais dentro dessa segunda, na questão de É isso que eu queria trazer entender. um reforço volissolínico para que você melhore sua autoestima, desenvolva estratégias, criatividade, para daí, a partir daí, você buscar realizar aí a sua mega GESCOM, a sua mega reciclagem. Eu entendi assim, veja se eu estou correta. É como se, por exemplo, que a cláusula pétrea não é extra, porque é pétreo, está na sua proexis. E o autodesafio extra, você se autoimpõe em função do seu momento, do que você almeja para a sua vida, né? Por exemplo, citou o exemplo da sua colega que definiu dar uma palestra extra em inglês. Isso. Quer dizer, são itens não tão... não é que são menos importantes, Não, mas são eles tão são, importantes, vamos mas dizer não assim, é... mais picotados em Sim. relação... Como se fossem secundários, talvez, Sim, né? eles têm Secundários no sentido de serem mais específicos, Isso, né? o resultado dele é mais visualizado, mais imediatamente, numa questão temporal. Porque o que eu tinha imaginado, né, tipo, dentro de um viés de extra, não seria, por exemplo, o estrito sensu, mas eu estava pensando lá num processo mais abrangente. Tipo, extra proex. Não, que basicamente a pessoa ela tem que dar um extra para fazer a cláusula pétrea, às vezes. Entendeu? Eu estava pensando nesse viés. Não, Porque se você está colocando que é um extra do que já está programado, dá uma sensação de que é redundante também, porque se é extra, não é tão importante, porque a gente está saindo de cláusulas pétreas, está saindo de mega GESCOMs, percebe? Então, é algo periférico, não é algo central. Sim, é esse aspecto. É esse aspecto por conta que do reforço que eu coloco em alguns momentos, a questão aqui, olha, da euforia ao completismo. Tem determinadas reciclagens, por exemplo, que você vai fazer, que demora às vezes décadas. Às vezes você não consegue superar nessa vida, vão várias vidas. E isso, para algumas pessoas, não é um estímulo suficiente para estar promovendo sempre outras reciclagens. O alto desafio extra, como você vai fazer uma coisa e vai ver um resultado mais rapidamente, você vai se estimulando. Esse viés, essa ideia do verbete, da pesquisa, de algo que é quase 15. Agora, eu acho interessante até esse debate, porque eu penso assim, e aí eu estou falando pela minha vivência, tá? Pode, não sei se é generalizado. Mas é que o autodesafio extra, ele pode ser fundamental para o completismo, para o completismo existencial. Era essa mas minha é que no dia a dia, né, a gente pode nem estar percebendo, né? Então eu já percebi que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa movida a desafio. Pelo visto você também, né? Eu trabalho sem desafio, para mim, esquece que eu não vou ter menor motivação, não tenho, eu acho chato e fica muito parte da velissolina. Isso faz parte da sua velissolina. Sabe aquele trabalho repetitivo e tal? Não conta comigo que eu não vou fazer direito. Mas isso é gasolina azul para você. Então, mas é uma coisa assim que não necessariamente eu posso dizer que é uma cláusula proex, é uma cláusula pétrea. Mas não necessariamente não pode dizer que não pode seja. Pode compor, pode até ser. Essa é a minha questão. Eu acho que você concorda que pode até ser um empurrão, pode até ser. Compor ali cláusulas menores, secundárias da cláusula pétrea ou da proexis. Eu penso que pode. Eu penso que pode, assim, é que quando eu pensei nessa questão, dentro do meu histórico, na escrita do verbete, eu coloquei mais como uma questão da volissolina mesmo, né? O ampliar suas sinapses, até mesmo para te fortalecer em relação a uma mega reciclagem, uma mega GESCOM. Sabe uma questão? Eu já vi assim, um exemplo em que uma pessoa ela começou a fazer atividades no internacional. Aí, aquilo era um extra para ela, que ela tinha que estudar mais outros idiomas, ela tinha que se esforçar e tudo mais, e ter ali um nível de uma ação mais arrojada dentro do processo da ProEx.
Aí o professor Valdo vira para essa pessoa e fala, olha, agora você está chegando na tua ProEx. Sim, E aí? sim. Interessante. Tem aqui, olha, tem nessa primeira linha da página 8, na fatologia, a convergência dos autoesforços para o megafoco. É bem isso que você está falando. Uhum. Então, você vai somando esses autodesafios que você tem aí em relação, como você usou de exemplo, a pessoa vai estudar mais línguas, de repente, e aí ela vai convergindo uma série de fatores para chegar na mega recim, ou no mega foco dela, enfim, ou a questão também do correndo paralelamente. Então, você pode ter um alto desafio extra que não tenha relação alguma com essa sua reciclagem. Entendi. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a adrenalina evolutiva, que está aqui na terceira linha de baixo para cima. Então, é bem isso que a Dulce estava comentando, né? Eu também, embora seja uma pessoa às vezes serena, que tem assim uma atividade organizada, constante, internamente, eu preciso de motivações. Mesmo que isso é adrenalina ou é volicionina? É isso que eu queria ver. A Dulce como pesquisadora da volicionina. Eu entendi que essa adrenalina evolutiva que ela colocou é uma metáfora, né? É uma metáfora. Né? Você pode traduzir aí como... Sim. É isso. Porque um tipo de volicionina. É um tipo de volicionina, né? Na verdade, eu entendo que essa adrenalina evolutiva é o que alimenta a minha volicionina. Então, dependendo do quanto você está atento para as coisas que estão acontecendo ao seu ambiente intra e extra consciencial, tudo é importante, tudo é interessante, tudo pode te instigar a alguma coisa positiva, uma reciclagem. Então, é nesse sentido. Para mim, entendi. A adrenalina é o que alimenta essa adrenalina evolutiva, né? Porque... venhamos e convenhamos, algumas reciclagens E quando você chama atenção a profissionalidade nas reciclagens pessoais, você está querendo dizer que a pessoa ela deve ser motivada por esses desafios, é isso? Ela deve estar aberta a esses desafios. Porque veja, assim, no sentido de que quando você está aberto a novos desafios, e você vai buscar estratégias também, coloco, acho que lá no fim, na argumentologia, deixa eu ver. É aquela questão, o desafio é a nossa energia, né? Então, o que acontece? Agora eu não vou lembrar onde que está isso. Mas... sobre o tema, está aqui na terceira linha, na página 8. No final. Adriana, os novos... A profissionalidade nas reciclagens pessoais. Não, mas é que adiante tem alguma coisa que eu falo sobre isso que agora não me vem à mente. Mas, enfim, o que acontece? Quando você vai buscar esses novos desafios, a ideia é que você não mantenha sempre as mesmas estratégias, as mesmas técnicas, e você possa realmente se tornar um profissional. O que é um profissional? É uma pessoa que está buscando um conhecimento cada vez maior em relação a, seja lá, da área dele que ele está promovendo, ter novas fontes, usar de criatividade também, né? A gente também colocar esses novos desafios, mas mantendo sempre o mesmo jeito de agir, de se comportar. Não sei até que ponto vai funcionar, porque daí também acaba perdendo a questão da adrenalina, perde a questão da volicionina. O que instiga essa mudança é que você, esses desafios, é exatamente a questão de você estar buscando sempre se mudar, se trazer novas informações. Como que eu posso resolver isso? Obrigado. Eu queria fazer uma contribuição. Tem do som? Tá. Eu queria fazer uma contribuição no que vocês estavam debatendo. Fiquei analisando a sua definição e você traz aqui claramente, né, no final da sua definologia, mudanças através de resultados observáveis, ou seja, pragmático, prático. Né? Esse é um ponto interessante. E também você traz aqui embaixo, na mesma folha em coloquiologia, o risco de querer abraçar o mundo com as duas mãos. Então, é interessante o debate de vocês, porque, por um lado,
a gente precisa constantemente estar buscando algo que a gente gosta, mas, por outro lado, esse resultado que é observável, ele também é motivador. E é interessante aquela pergunta que o André fez, que para uns, falar idiomas é um super desafio. Para outros, entender o raciocínio de uma outra pessoa é algo que a pessoa precisa. Para outros, modificar um perfil, uma postura cosmoética vai ser um super desafio. E é interessante que, vamos pegar o exemplo dos idiomas, a pessoa vai lá e começa a estudar. Daqui a pouco ela já tira de letra, aí ela já tem que ir para algo buscar algo mais desafiador, né? Daqui a pouco ela vai e escreve um livro lá de 80 folhas, então daqui a pouco ela quer um de 200, a gente acho que se motiva assim, né? E eu não associaria, daí voltando à pergunta que o André fez da cláusula pétrea, eu associaria com ações diárias e constantes que nos puxam para cima. Não sei, me parece que é isso que você traz mesmo, né? Algo que o tempo todo faz você se mexer. Uma palavra que, além do que vocês falaram, que me vem à mente é movimento. Uhum. É aquilo que faz a pessoa estar em constante movimento e sair do marasmo, aquela coisa assim, devagar. Uhum. Né? Só, desculpa eu te interromper, é que você está falando aí, me ocorreu aqui uma coisa, talvez o foco aqui, a abordagem do desafio extra esteja mais relacionada aos meios e não aquilo que é realmente o objetivo fim de Proexis. Estou falando em percentual. Porque você fala muito em reciclagem, em recim, e a gente sabe, né? Reciclagem não é o objetivo em si da Proexis, é o meio para você. É um instrumento. Um instrumento, né? Uma ferramenta. Talvez seja mais por esse, vamos dizer assim, um percentual maior dos meios do que do objetivo em si da Proexis, né? Para pensar, né? Para debater. Agora, tem uma outra ferramenta que é o nosso comportamento. Se a gente for expandir, né? A maneira como a gente age também é uma ferramenta. Comportamento também é uma ferramenta que advém de algo abstrato, que a gente modulou e transformou, né? E comunicou em maneira de comportamento. Então, eu também vejo a ação como até, de uma certa forma, um ferramental também, né? A gente modula e ajusta. Por isso eu queria te perguntar, na página 10, na tua listagem, você trouxe ali 15 itens. Eu queria justamente que você falasse sobre o primeiro deles. Autoacolhedora cosmoética. Então, eu tenho um verbete que foi apresentado ano passado com esse título? Com esse título. Legal. Tá. Então, mas é essa questão, se você não se autoacolhe, se você não respeita a si mesmo, você acaba assumindo muita coisa sem, sabe, a incapacidade ou a dificuldade em falar não, você vai se impondo muitas reciclagens, isso acaba sem avaliar, sem se acolher mesmo. É interessante, né, que por um lado a gente precisa se acolher, por outro lado buscar desafios, por outro lado produzir do marasmo, né? Então essa análise é bem interessante que você traz aí, né? Está no teu verbete. Obrigada. Sim, tem relação com o autoconhecimento mesmo. Agora, Cristina, pergunta de Porto Alegre. Ela pede para você comentar a frase enfática, dando ênfase no destemor. Então, o autodesafio extra estimula a autopostura multitarefa quanto às autorreciclagens inevitáveis, exigindo, entretanto, a auto-organização e o destemor nas autossuperações múltiplas. Bom, quanto mais a gente se instiga a novos aprendizados, né, a gente está desenvolvendo essa postura multitarefa. E a questão do destemor, existe o livro, né, do Luciano Vicenzi, que é o Coragem para Evoluir, que é um livro muito bacana, e quando a gente vai assumir essas novas reciclagens, ainda que superficiais, a gente precisa de uma certa coragem, algumas vezes de muita coragem, para adaptar essas reciclagens, essas alterações de hábito, de comportamento no nosso dia a dia. Como eu entendo? Às vezes, pessoalmente, a gente fala, não, eu consigo tirar determinada coisa de letra.
Só que a gente esquece que a gente faz parte de uma teia, e essa teia é multidimensional, e para cada um dos traços tem um grupo, ou pelo menos uma consciência que está relacionada com isso. Então, com aquele traço, com aquele comportamento. Então, quando a gente busca um autoenfrentamento, por mínimo que seja, a gente também está beneficiando esse grupo. Só que, às vezes, isso significa que a gente vai ter uma separação aí, temporária que seja, daquela pessoa, daquela consciência, daquele grupo, ou mesmo da pessoa intrafísica mesmo, né? Nem toda mudança do outro, nossa, convém a outras pessoas. Até em relação àquilo que a gente estava falando anteriormente, em relação, às vezes, do que é uma mudança para um, não é uma mudança para outro, às vezes a gente observa, né, numa análise superficial de outro, nossa, aquela pessoa não está promovendo reciclagem nenhuma, né? Quando, de repente, você começa a pesquisar e vê que, sim, a pessoa está reciclando, só que a reciclagem que ela está fazendo convém a ela aquele momento existencial dela. Mas não convém a minha pessoa. Eu gostaria que ela mudasse em outro aspecto, que para mim ia ser muito melhor. Mas não é o que está acontecendo. Então, essa questão da coragem tem relação com isso. Esse destemor diz aqui em relação a essa coragem de você assumir as posturas e todas as consequências em qualquer reciclagem. Pode falar. Fala para a gente ver se está funcionando. Eu queria trazer a questão do paradoxo do movimento, porque assim, a questão do movimento, ela, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ou uma pessoa que tem a síndrome do coelho da Alice, que sempre está correndo, você encontra ela, estou atrasada, estou atrasada. Se você coloca ela para fazer uma técnica de mobilidade física vígio, né, só para a gente pensar nessa questão do movimento, porque o movimento evolutivo, ele é diferente do movimento que a gente está fazendo físico. Às vezes, você diz assim, a pessoa não está fazendo nada, mas ela está pensando. Numa sociedade que não pensa, pensar eu acho que é o mais importante. Então, às vezes, dá muito trabalho para a pessoa, não é um desafio extra. O desafio extra é dar uma reflexão para ela pensar e ter tempo para depurar isso. Sem, às vezes, necessariamente dar em alguma coisa naquele momento. Às vezes, naquele momento, não vai dar em um artigo, não vai dar um verbete. Mas, futuramente, aquilo vai mudar o comportamento que pode, consequentemente, virar uma. Porque, às vezes, você tem esse pré-requisito, né? Isso tem desafio, a ver com o que a gente estava comentando do desafio, pouco. né? De repente, para uma pessoa, uma técnica de autorreflexão de 5 horas é um super desafio extra que ela pode se impor, né? Sim. Mas às vezes o movimento, quando você está num lugar onde as pessoas estão fazendo muita coisa, quando você traz a ideia do desafio extra, só para lembrar, eu sei que não é o foco aqui, mas só para lembrar que o desafio extra tem a ver não necessariamente com aí pegando um monte de coisa para fazer, né? Mas refletir sobre aquilo que realmente uma coisa que vai resultar, né? Não é tarefa extra. Não é tarefa extra. É muito bacana essa colocação. É muito bacana essa colocação, porque até eu lembro assim, né? Até antes de eu ter feito o curso de verbetografia, eu não entendia a questão da antonimologia dos verbetes. Eu falava, mas que coisa mais estranha, por que se coloca o antônimo? E depois do curso eu entendi. Eu acho que a antonimologia, talvez, se é que eu entendi a sua questão, tem toda a relação com o que você está falando. O autodesafio extra não é uma precipitação irresponsável, não é uma indiferença antirreciclonogênica, não é assunção de compromissos estressantes, ou a desprioridade recinológica, ou a dispersão consciencial. Então, o autodesafio extra não tem esse aspecto, né? Tanto que, acho que é na tecnologia...
Não sei. Fala Agora o que, não que acho, é que você estava mas pensando. que eu sou uma pessoa ansiosa e eu tenho um estudo sobre ansiedade, inclusive, também. E o autodesafio extra, ele é quase que me ajuda a reduzir essa questão da ansiedade. Enquanto ele é planejado, ele pode ser um antídoto até em relação à ansiedade. Agora, se você vai abraçando tudo, eu achei interessante a síndrome que você falou, que é o que a pessoa... Coelho da Alice. Tá, não conhecia. Então, se você... Sim, não. O autodesafio extra não tem essa ideia de você pegar um monte de coisa para fazer e não É dar que não conta. tem, precisa ser inventada ainda, porque é assim uma brincadeira que a gente faz entre amigos, né? Tá sempre atrasado, tá sempre atrasado. Mas isso é interessante porque eu estou fazendo um raciocínio aqui, que eu acho que você está colocando, que o grande desafio, isso que é legal, né? É a gente conseguir fazer o estresse positivo, porque a evolução exige esse estresse positivo. Só que esse estresse positivo que você estava falando da adrenalina, né, evolutivo, o estresse positivo, ele tem que estar conjugado, fiquei raciocinando aqui, qual princípio cosmoético podia estar junto, né? Então, você tem o princípio de você sempre trabalhar e buscar o serenismo, que é o verbete do Augusto de ontem, né? Que é a imperturbabilidade, junto com o princípio da ousadia cosmoética, que é a coragem que você está falando. Sim. Então, assim, eu achei muito legal o teu verbete, por isso que é para a pessoa saber não ficar na mesmice, para ela se autoprovocar. Então, isso gera um estresse positivo, né? É que é até saudável, porque a gente precisa de estresse, sem ansiedade. E sem a pessoa entrar no workaholic, né? Aí a minha pergunta vem justamente nessa linha. Qual é a dica que você dá? Você colocou lá na página 9, justamente, eu acho que tem relação. Você botou a síndrome, né, na sindromologia, a evitação da síndrome da dispersão consciencial, que eu acho que ela está falando também. Porque quando a gente pega muita coisa para fazer, a gente está se dispersando, né, do foco, está se dispersando daquilo que realmente vai ajudar na reciclagem. Como é que você faz para evitar essa síndrome e, ao mesmo tempo, aplicar... Quer dizer, deixar de aplicar, né? O mito que você colocou lá, né? O mito de fazer apenas uma coisa de cada vez para se ter sucesso. Então, assim, é o paradoxo mais legal da autoevolução, né? Você conseguir fazer várias coisas tranquilamente, com coragem, ousadia cosmoética, sem se dispersar. Planejamento. Dá a dica aí de como é que você planeja. Olha, sabe por que eu estou perguntando? Você sabe? Porque eu vejo que a gente tem... Em termos de grupo, não sei, né? Mas assim, não fiz pesquisa de campo. Mas existe uma tendência, né? A dispersão do megafoco da ProEx e dos altos desafios, né? E, ao mesmo tempo, uma justificativa. Não, eu tenho que ajudar todo mundo, né? Eu tenho que fazer. Aí a pessoa se dispersa, né? Sim. Veja, a primeira coisa é você fazer um mapeamento do que você está vivendo e das suas reciclagens. Sabe aquele esquema meio, olha, isso daqui é profundo, isso nem tanto. Nesse momento eu posso investir em alguma outra coisa? Essa é a primeira pergunta. Qual a profundidade desse investimento? Ele tem um resultado para um dia, para uma semana? Como que vai ser isso? Como que isso se encaixa no momento que eu estou vivendo? Mas um alerta que eu faço também no verbete, em algum lugar, que eu também não sabia, é engraçado, a gente estuda tanto e depois você na hora não sabe onde que está. Enfim, é você tomar atenção às fragilidades, porque às vezes a gente se planeja, tá tudo assim nos trinques, mas aí acontece uma coisa às vezes externa, ou até você vem uma doença que você não esperava, alguma coisa assim que acontece, e você tem que aprender a abrir mão do que realmente é secundário para aquele momento. Então, essa é uma questão também que eu acho bem importante, que eu coloco aqui
Acho que isso aí tem relação com o paradoxo que você colocou. Não sei se é isso que você estava pensando, mas é ali que você botou o paradoxo da solução poder surgir a partir de um novo problema, porque o imprevisto ele acaba sendo um problema que a pessoa, vamos dizer, não calculou, né? O autodesafio, às vezes, ele também pode ser a solução de algo que você esteja enfrentando. Então, um exemplo aqui bem prático e objetivo. Então, uma pessoa está fazendo uma dieta, de repente ela quer emagrecer. Chega num determinado peso, ela entra naquilo que a gente chama de efeito platô. Você faz toda uma avaliação, a pessoa está fazendo tudo certo. Tudo bem, a gente sabe, não vou entrar em detalhes aqui de metabolismo, enfim. Mas aí a pessoa resolve fazer um curso de línguas. Tem nada a ver, né? Só o fato dela tirar o foco daquela preocupação de, mas eu não estou emagrecendo, muitas vezes ela começa a emagrecer. Então, aquilo que poderia ser um novo problema para ela, né, o encaixar na agenda, o curso, acaba sendo a solução de algo que ela não estava visualizando. Acho que isso tem muito a ver com o que você falou assim, você botou a tipologia lá, a cosmoética, os desafios da autocosmoeticidade em todos os instantes, porque a gente fala cosmoética, você tem que refletir sobre tudo nessas condutas. Uhum. Então, é uma oportunidade, no caso desse exemplo que você deu, né? Ela pensar sobre como ela está reagindo, ou como ela está planejando os desafios, né? Sim. Proexológicos pessoais, ou até de execução. E aí o curso entraria assim numa espécie de reflexão de uma oportunidade, uma outra maneira. Porque a ideia é você aceitar, se você trazer esses novos desafios, mas com autoacolhimento, né? Eu entendo aqui que a pessoa ansiosa, às vezes a gente acaba querendo ter o controle de tudo e esquece que nem sempre você tem esse controle. Então, nesse intervalo, em algumas circunstâncias, a gente consegue trazer esses novos desafios, às vezes até imediato mesmo, sabe? Uma ação, às vezes, simples, mas que você observa que você conseguiu desenvolver uma nova sinapse, meio que por aí. A gente, com o autoacolhimento, aprendendo a dizer não para a gente mesmo, essa necessidade de não, né? Eu preciso estar sempre correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Esse é um dos tipos de ansiedade que eu também estudo, né? Que a pessoa tem essa percepção de que em outras vidas ela não cumpriu o que ela tinha que ter cumprido, então ela já nasce assim. A gente observa crianças hoje com 4, 5 anos com crises de ansiedade homéricas. A hipótese que eu tenho é que elas já foram incompletistas em outras vidas, então elas querem acelerar tudo isso, mas sem, às vezes, até maturidade física para tal. E é legal você falando essa coisa de refletir sobre o que a gente vai fazer, que isso é uma conduta cosmoética, refletir sobre os atos, né? E fiquei fazendo associação com a questão do modismo, que eu acho que isso gera muita ansiedade. Aí eu estou pensando no modismo dentro da própria conscienciologia. Porque, às vezes, o movimento da proexis do grupo não é o movimento da proexis individual. E se a pessoa não para refletir com calma qual que é o megafoco mais importante naquele momento, ela acaba ficando ansiosa, né? Não sei o que você acha disso, né? E competindo com o que o grupo precisa fazer. E aí ela nessa falta de conseguir parar e pensar, né? Não, mas o que é o megafoco meu e o que é do grupo? Aí ela fica ansiosa, entra na dispersão, né? Sim. Entra na ansiedade exagerada, mas eu vou perder proexis, aí começa, né? Sei lá. Você já observou isso lá? A ansiedade também tem muita relação com as autocobranças, né? Com certeza. Isso está muito relacionado, sim, né? Claro que assim, aí cada um vai ter um algo que vai despertar em si a situação que te deixa mais ansioso, um algo ou que segue paralelo, né? Um outro traço aí imaturo, aí cada um tem que avaliar isso. Essa questão de muitas vezes você não conseguir falar não, porque você coloca a prioridade
do grupo, né? Quando eu estava me referindo a essa questão, eu estava falando mais em relação aos vitimismos, aquelas infantilidades conscienciais que eu, pelo menos, tenho ainda muito, às vezes, em algumas situações bem evidenciadas. Quando está no grupo, eu já falo, opa, peraí, né? Tanto eu estava até refletindo a esse respeito, né? Em outras circunstâncias da minha vida, qualquer coisa, qualquer insatisfação, eu saía do grupo. E aqui não, para mim essa questão é muito forte. É muito forte. Não, o grupo está aqui. Eu posso pensar ao contrário, muitas vezes, discordar totalmente ou concordar parcialmente, mas eu estou aqui, né? Respondeu o que você queria saber? Quem está na frente? Ladies first. Tá bem. Na pensinologia, na penúltima linha, eu queria entender, assim, dentre tantos desafios, altos desafios, a desconstrução da pensinidade autolimitante. Então, todos nós temos uma crença, ou várias crenças, de que a gente não pode, que a gente não tem, que a gente não consegue. Então, conforme você vai colocando esse limite que pode ir um pouquinho além a cada novo desafio, você vai, no mínimo, desconstruindo essa questão de que você não pode, não consegue. Você vai podendo e conseguindo e tendo devagarzinho, mas a ideia é que você chegue até o dia que você fala, não, olha, eu achava que eu não podia e eu posso. Tá, mas a pensinidade. Em relação a essa sua percepção de si mesmo, a autopensinidade, né? Aquilo que você tem de percepção de você mesmo. Agora, você sabe que mais 2 verbetógrafos teletertulianos perguntaram sobre esse ponto, que ele comentou. Uhum. Mas tem um de Curitiba que ele pede um complemento. Quais são as suas dicas para a desconstrução da pensinidade autolimitante imposta, até pela família e a escola? Pensar grande nos ajuda? Sim, mas aí eu vou falar uma coisa assim, da minha realidade, né? Uma pessoa que estuda muito essa questão da autoestima e que eu busco nessa vida ampliar esse conceito, esse sentimento que eu tenho sobre mim mesma. Então, o pensar grande, para quem tem uma limitação muito grande em relação a si, assusta. Então, você tem que começar a pensar pequeno para aumentar para o médio, para chegar no grande. Assusta o passarinho, né? Como a questão das recins, né? Aí vai entrar a questão das recins que ela coloca aqui. A necessidade de recins constante. Porque quem tem uma autoestima, quem se limita muito, tem uma autolimitação muito baixa, ela não consegue nem se conceber com uma abertura maior. Então, ela precisava começar, de princípios, admitindo que ela pode alguma coisa, né? E partir para procurar alguma coisa, aí ela vai se autossuperando e vai se autodesafiando para as novas etapas que forem surgindo, né? Eu acho que tem muita relação com o que você comentou da crença, né? Uhum. E a gente fala, cosmética é você refletir sobre os seus princípios, seus valores, suas crenças, né? Que vai, na hora que você começa a fazer esse rol das crenças, né? Porque crença é algo irracional, que a pessoa não está pensando, né? Ela recebeu aquilo e ela admitiu como se fosse uma verdade, sem ela raciocinar se aquilo fazia sentido ou não. Eu brinco até crença chiclete, a gente deve ter crença chiclete holobiográfica, sabe? Porque no passadão aconteceu alguma coisa e você está achando aquilo até hoje. Aí a pensinidade fica anacrônica, né? Porque você está com uma emoção, com um raciocínio distorcido dos fatos, né? Aí, eu não sei se você chegou a fazer isso para sair dessa autolimitação de pensinidade, o rol assim, das crenças, né? Do que a gente pensa, do que a gente sente, e colocar do lado os fatos que comprovam que a hipótese está errada, entendeu? Então, vamos dizer, não sou inteligente, aí você coloca lá, já escrevi não sei quantos verbetes, já fiz tantas aulas, já fiz não sei o quê, aí aquela crença vai indo para o beleléu, né? É interessante, né? Porque começam a surgir assuntos de um verbete anterior. Eu também tenho a atualização da autoimagem.
que também tem relação com o que você está comentando, né? Mas o que eu tenho, exatamente, é uma boa ideia. Quais são as suas crenças? O que você pode fazer para você superar cada uma delas? Você tem que avaliar o que é uma crença que te limita realmente, ou às vezes a gente tem uma crença, mas em algum momento, e aí tem também um verbete do Walter, até lá da SPEC, de paraengrama autoassistencial. Paraengrama alguma coisa. Enfim, exatamente essa relação, né, que tem a ver com essas crenças que a gente tem, que elas estão impressas aí no nosso paracérebro. E tentar desconstruir. A gente faz isso através da lógica, através da prática, da ação. Quantas pessoas, assim, num exemplo bem objetivo. Eu tive uma senhora que foi minha aluna de yoga há muitos anos. Ela chegou para fazer aula aos 70 anos de idade. Ela não conseguia sentar no chão, não conseguia deitar no chão, né? E ela vinha com isso, que ela nunca ia conseguir fazer isso. Ela demorou 2 anos, mas 2 anos depois ela conseguia fazer um relaxamento como os demais alunos. Porque ela observou que devagarzinho ela ia superando. É a tal história. Você olha para você, o que é que você está podendo fazer hoje? Como que você pode fazer para chegar um pouquinho mais amanhã? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Porque algumas pessoas podem até conseguir tudo de uma vez, mas às vezes machuca, né? É paraengrama autoassistencial, verbete? É interessante porque nisso que você falou, a pessoa reforça e ela procura esquemas para reforçar a crença dela. Então a gente precisa do feedback dos outros. Então, a gente mesmo se olhando no espelho não se enxerga. Como é interessante você fazer essa troca. Essa troca a gente faz aqui, faz o tempo todo, para ter esse feedback. Sim, isso é bem... A falácia lógica, né, que a gente estava comentando. Então, é bem importante, assim, no atualização da autoimagem, eu coloquei exatamente essa questão. Eu sempre tive um problema com comunicação muito grande, né? Daquelas pessoas, assim, que tinha que apresentar, quase que desmaiava na escola. Sempre foi uma questão muito séria essa dificuldade. Muito tímida, e aí eu fui me superando, né? Só que eu não dei conta, eu tinha ainda em mim aquela pessoa tímida, que não consegue falar em público e coisa e tal. Até na entrevista para o curso de docência pela reaprendência, né? A pessoa me falou assim, mas tímida? Onde que você está se vendo tão tímida? Aqui eu não estou percebendo dificuldade. Ela ainda comentou, olha, acho que você tem que atualizar essa sua imagem. E aí eu falei assim, nossa, mas isso tanta gente fala para mim isso, eu acho que eu preciso tá mesmo na hora, fazer né? essa avaliação. Já passou, né? Eu vi, claro, que ainda tenho muitos traços tímidos, ainda observo esse aspecto, mas eu melhorei muito. Claro que a gente sempre tem algo a melhorar, mas eu melhorei muito do que eu já fui. Foi no passo a passo. Muitas vezes, assim, alguém me empurrando. Ó, Cristina, vai lá, você tem que falar alguma coisa aí. Vai lá na frente e fala. Vamos lá, Marilza? Bom. Muito bom, Cristina. Cheguei tarde, mas cheguei. Obrigada, Maria. Aniversário da neta hoje, tive que almoçar lá. Em relação ao desafio extra, na 10ª linha de fatologia, página 7, você poderia fazer uma análise sobre a atenção às vulnerabilidades. Então, às vezes, quando a gente faz esse planejamento todo, a gente está considerando o que a gente está vivendo naquele momento. Só que, em determinadas circunstâncias, a própria vida, né, ela nos traz outros desafios que nos deixam mais frágeis. Então, nesse planejamento, é importante a gente observar que é importante, se cabe você desistir daquele desafio, pelo menos por aquele momento, é você ter essa atenção, esse respeito ao que está acontecendo. Não só com você, ao seu redor, mas as coisas que começam a acontecer.
Mesmo porque, como eu já comentei aqui sobre essa questão da teia, às vezes você acha que aquele desafio é superficial, mas você vai mexer num vespeiro multidimensional. E aí você tem que estar atenta a isso também, né? O quanto que você está podendo realmente enfrentar toda aquela situação, se você está no momento que você está com energia para isso. Tem a ver com aquele item do reconhecimento dos limites, das possibilidades também. reais, né? Que você colocou e comentou bem antes, né? Importante, né? Muito bom. Obrigada. Agora, tudo bem, Marilza? Podemos seguir? Você quer perguntar? Sim, vamos lá, então, antes da gente seguir aqui. Aproveitando isso aí da multidimensionalidade, lá na página 9, qual que é a relação assim, que você fez do cidadão e da cidadã multidimensional com os altos desafios de reciclagem? Então, é que na CIPEC, né, onde eu voluntario, onde eu entrei em contato com a Conscienciologia, o Mater Pensene da associação é para a urbanologia sob o viés da parasociologia, então a gente estuda essa questão do cidadão multidimensional, né? Que é aquele cidadão, tem até verbete também sobre isso, que está atuando nas reurbanizações extrafísicas de uma maneira lúcida, interassistencial, então é um desafio, é um desafio bem grande. Você está observando que essa cidadania ela não é só exercida quando a gente está lá na PROCIM, que é a técnica energética para-urbanológica, mas no nosso dia a dia. Né? É interessante você falando, estou associando aqui, não sei se você chegou a pensar, com o debate que a gente estava tendo, da desconstrução da pensenidade autolimitante. Na hora que você desconstrói, e aí começa a ter uma pensenidade mais ampla, né, mais cosmoética, mais assistencial, a gente está ajudando a reurbanização, né? Sim. E aí a gente está agindo como um cidadão multidimensional, porque a gente está melhorando através da desconstrução da crença, né? Sim. Interessante, eu não tinha pensado nessa relação da desconstrução da pensenidade e o exercício de uma cidadania. É como se você estivesse construindo, né, um Estado multidimensional a partir da reciclagem da pensenidade, né, limitante. Eu não sei se a pergunta é para a Dulce ou para você. Uma dúvida que me ocorreu agora em relação ao verbete. Em culturologia, você coloca a cultura do desafio. O verbete é homeostático. Mas o desafio, simplesmente, ele pode ser prejudicial, né? Por causa dos recordes que batem aí de soltar de bungee jump e mil coisas aí que entra naquela questão. Podia ter um evolutivo aqui, né? Com um complemento, reforçando. Complemento, né? eu acho que ficaria legal. O cosmoético, né? É que como assim, desafio em vez de simplesmente desafio, né? É que como assim, realmente o verbete teve esse viés bem homeostático. Sim. Eu acabei só colocando o desafio mesmo. Mas eu tenho a impressão que precisaria, para entrar no contexto, precisaria ter uma qualificação desse desafio. A gente pode botar Agora, desafio evolutivo, desafio cosmoético, alguma coisa assim. Essa questão é interessante que ela trouxe, porque como é que a gente tem que refletir, né? Porque a gente pode perfeitamente entender que não tem nada de desafio, que isso é um suicídio, nessa questão do bungee jump, né? Mas, claro, para a pessoa que está fazendo... É um desafio, é um mega desafio. Com certeza. Eu não sei. É um mega desafio. Aí fiquei com uma dúvida em cima da dúvida. Porque eu estava pensando se seria necessário colocar a qualificação, né, cosmoética. Porque se você bota a cultura do desafio, o verbete já é homeostático. Na definição você já coloca, estou raciocinando alto, né? Você já coloca que tem a ver com as reciclagens, né? E com a coragem cosmoética de você provocar a sua evolução. E aí, na hora que você bota assim, a cultura do desafio, de repente pode chamar a atenção, é como se fosse algo neutro.
Aí chama atenção tanto para a pessoa raciocinar já no homeostático, na reciclagem, ou sei lá, pega uma consciência que está fora do prumo, usando o desafio dentro do que a Marisa falou, né, daquela coragem anticosmoética, da adrenalina, aquilo chama atenção para ela e ela vai raciocinar, entendeu? Não sei se é dúvida alta, eu estou raciocinando alto, se teria necessidade até para a gente não amarrar muito aqui no, né? Eu pessoalmente, eu não senti falta quando eu li. Agora, é aquela história. A adjetivação aqui, eu acho que não atrapalha, ela vai reforçar também uma condição. Eu acho muito assim também do verbetógrafo, né? E, apesar de não ter, chamaria atenção para alguém do outro ponto, para alguém e ficar curiosa. Do verbete. Aí eu li no verbete da Conscienciologia isso. Então eu vou soltar de bandejão, porque a Conscienciologia... talvez seja eu acho melhor. Que poderia, sim. Colocar alguma coisa aí, qualificando o desafio. Também acho, Marisa. Obrigada. Vamos seguir então aqui com as nossas perguntas? Podemos? A gente tem várias ainda. Então, aqui de Ribeirão Preto, na tecnologia, como aplicar a técnica dos novos desafios autoassistidos e também a técnica automotivacional exequível? Você pode comentar? Claro, a técnica dos novos desafios, na verdade, é você trazer esse autodesafio extra, né? Aquilo que eu estava comentando ali. Você vai fazer um mapeamento do que você está vivendo, das suas reciclagens, aquelas que são mais profundas, as estratégias que você está usando para elas, e ver onde que encaixa ali, naquele seu tempo, né? Algumas vezes tempo intrafísico mesmo, né? Não um tempo consciencial, o que você pode colocar ali de um desafio extra. E durante todo o verbete, eu busco colocar que o autodesafio, ele te traz uma motivação para novas reciclagens. Então, você tem que observar que aquilo você vai conseguir realizar. Nem que demore um pouquinho, mais às vezes do que você imagina, mas tem que ser um resultado, para o que eu entendo, que você vai conseguir visualizar. Então, a técnica automotivacional exequível é aquilo. Olha, vai ter um esforço, óbvio, senão não é desafio, mas você tem que ter a capacidade de realizar. Mesmo que no fundo você falar, será mesmo? Mas eu vou lá na questão do passo a passo. Agora, também aqui na Evitaciologia, lá na página 10, ele pede para você detalhar os itens 5, que é a ocultação, e o 7, subestimação. Bom, em relação à subestimação, acho que a gente falou já um pouquinho também, né, que é importante você conhecer o que você está vivendo, às vezes algum estímulo externo, algum fato externo, um acidente externo acontece e você tem que mudar a rota, ou às vezes até mesmo abrir mão, não só do seu desafio extra, dependendo da circunstância, de outros desafios, né? O 5 é você esconder de você aquilo que você já pode, né? Então, falando em mecanismos de defesa, falando sobre o que a gente estava conversando também, o que acontece? Às vezes a pessoa, no caso, com uma autoestima baixa, ela busca alimentar ou retroalimentar aquilo que ela não consegue. Então, por isso, o foco num questionamento do passo a passo, em determinadas circunstâncias, ser mais útil, mais realizável do que o pensar grande de uma vez. Porque a pessoa ela vai aprendendo a confiar nela mesma, que ela pode liberar aqueles trafores, porque isso também eu observo, que as pessoas, para muita gente, o fato de você assumir determinados traços, você se sente na obrigação de assumir novos compromissos. Então, isso às vezes é um motivo de estresse, você não confia exatamente ainda em você mesmo. Então, também a ideia não é você esconder o que você pode de você mesmo, é você estar aberto, ser sincero com você. Essa questão 5, ela tem relação direta com a 3, na verdade, né? Que é você exatamente descartar, não olhar para os seus mecanismos de defesa e acabar se corrompendo, que também tem relação com 6,
na temperamentologia, que a pessoa deve ser auto-incorruptível. Claro que, assim, no meu caso, eu observo que essa é uma questão que eu tento não ser. Eu ainda sou, mas eu tento não ser. O que acontece? Esses mecanismos de defesa, muitas vezes, eles estão protegendo, entre aspas, mas estão protegendo ali alguns núcleos bem doentes nossos. Então, a gente acaba, às vezes, ficando ali pela beirada, o que pode ser útil num primeiro momento, mas em algum momento é importante você chegar e observar aquilo, atuar mesmo frente àquilo. Então, um exemplo, a pessoa vai alterar o seu hábito alimentar e vai alterar seus hábitos de maneira geral. Aí ela começa a fazer uma atividade física e aí ela fala, eu estou fazendo essa atividade, não preciso mudar mais tanto a alimentação, vou acelerar o meu processo de exercício e deixo a alimentação do jeito que está, já melhorei muito. Melhorou, mas o que a gente pode observar? Que, no caso aí, a alimentação está encobrindo algo que ela não queria mudar de hábito, alguma relação afetiva que ela tenha tido, enfim, ela não quer reciclar alguma coisa. Deixa eu fazer umas chamadinhas aqui. Claro. Pessoal, eu queria fazer o convite, em primeiro lugar, lembrando da venda antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é a segunda edição ampliada em 3 volumes da obra mais recente do professor Valdo Vieira. Então, foram as últimas pensatas escritas por ele, né, nos meses antecedentes à Dessoma. Então, eu particularmente considero que é uma obra fundamental aí da gente ver o quanto antes publicada. Então, a Editade está fazendo esse esforço, a gente aqui da Enciclosapiens está ajudando, né, nesse processo. Então, se você puder fazer essa compra antecipada, de R$ 290, pode ser parcelado em 3 ou 4 vezes, aqui direto na livraria ou pelo shopcoins.com.br. Então, são 3 volumes agora, né? O léxico atual, já publicado, tem 2 volumes. E não adianta você comprar só o terceiro, porque por solicitação do próprio professor Valdo, as pensatas estão sendo fundidas em ordem alfabética, né? Então, realmente é uma nova edição com neoideias, neoverbões. Acho que é importante de falar que até agora vendidos em torno de 120, né, pré-vendas, e que o número para se viabilizar o processo seria em torno de 300. Então, um pouco menos que a gente já conseguiu doação, tá? Então, doação em espécie também, que é outra alternativa, mas é um número bem alto, exatamente, né, André? E aí, a gente não está ainda na metade. Exatamente. Então, por isso, é importante a adesão das pessoas, porque é uma obra de extrema relevância, até para nós aqui, na verbetografia, né? Não, e você pensa, eu fico imaginando o professor Valdo escrevendo, vendo a nossa realidade, que ele fazia isso, né? Resultado aqui das mini tertúlias e tudo. Claro, de toda a vivência dele multidimensional aqui com a gente, ele escreveu em primeiro lugar para a gente, né? Então, bem, eu considero fundamental, importantíssimo privilegiar e ler o quanto antes, né? Então, é isso. Agora, uma outra coisa aqui, chamada para o 14º Fórum da TENEPS e também 11º Encontro Internacional de Tenepsistas, de 14 a 16 de dezembro, aqui no CAEC. E também isso compõe a 3ª semana da Tenepsologia, que é de 7 a 13 de dezembro. É uma iniciativa do CAEC e também da Associação Internacional de Tenepsologia. Quem tiver interesse, o fórum vai ser transmitido online. Informações aí pelo telefone do CAEC 45-2102-1499. Também a gente tem aqui o Clube do Livro da OIC. A próxima rodada aqui agora, dia 24 de novembro, é um sábado, de 17h30 às 19h. Você pode fazer presencial ou acesso pelo Facebook da OIC. E o próximo livro é super interessante. Quebrando o hábito de ser você mesmo. E foi a obra escolhida, né? Como desconstruir a sua mente e criar uma nova. Tudo a ver com os desafios, né, que você está propondo aqui.
Então, mais informações, você pode falar com a própria OIC, 45 30 25 1404 e o WhatsApp 45 999 21 6664. Muito bem. Agora eu queria convidar vocês, aí é um convite mais pessoal, para o curso Autodesperticidade. Esse curso essa agora é a 15ª turma. É um curso bem antigo do CAEC, né? Foi proposto na época pelo professor Moacir, mas agora ele foi reestruturado. Eu já participei desse curso em outras edições, eu, professor Hernani Brito. Então, agora a gente está na condição de EPICONs também, mas o curso tem um outro modelo, né? Agora a gente propõe um campo de autoposicionamento despertológico e também ele conta com a participação dos professores Gisele Salles, Antônio Magalhães e Maria Teixeira. Vai acontecer de 27 a 29 de dezembro agora, aqui no campus do CAEC. E vocês devem saber, né? A gente tem aí o curso ECP2, que é um curso bastante otimizado para o desenvolvimento da autodesperticidade. A gente tem também o curso PROAD, a gente até comentou dele aqui ontem, se eu não me engano, que eu recomendo muito para quem quer trabalhar esse assunto. É um curso prolongado, são 6 módulos. E tem esse aqui que é bem específico, porque ele é um final de semana. E a gente dá essa ênfase dessa questão do autoposicionamento da pessoa em prol da desperticidade dela, né? Cada um no seu momento, vendo aí o que está precisando para fazer essa conquista da autodesperticidade. Então, é uma grande oportunidade aí, todos convidados. Bom, então, em termos de chamada é isso. Maria Cristina, vamos dar andamento? Perguntas de Curitiba agora. Estrangeirismologia, página 7, linha 2. Como podemos saber o exato timing das mudanças de modo a não nos precipitarmos nem postergarmos o que deve ser feito? Aí ele continua, devemos seguir o que diz a letra da música antiga, do Geraldo Vandré, no caso, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Eu acho que é exatamente por aí, né? Sem autoconhecimento, você acaba tendendo mesmo a ou a assumir muitos compromissos ou a deixar para lá. Deixa eu ver um momento mais adequado em que eu acho que assim o foco é exatamente você observar o que é que você está podendo nesse momento para assumir novos compromissos. Importante. Não dá para falar como que faz. Cada um vai ter que fazer essa avaliação. Cada um tem que avaliar, Sim. né? Augusto, quer perguntar? Sim. Tem uma frase aqui que eu não estou conseguindo fazer a conexão. Patologia, na 4ª linha, diz o seguinte: ocupação útil do tempo na espera de resultado. E olha que eu entendo aqui, ó. Eu estou ocupando o tempo esperando um resultado. Ele não está conflitante com o autodesafio? Deixa eu te dar um exemplo. Assim, o que acontece? Vamos supor, uma pessoa prestou vestibular. E quem é ansioso sabe o quanto é sofrido esse mês até sair o resultado. O resultado daquela reciclagem ou daquele hábito, ou seja lá o que for, né? Então, o autodesafio entra para você ocupar aquele seu tempo em que não depende de você. Então, vamos lá. Você ficou 1 ano estudando, você fez a sua prova e você tem 1 mês até chegar no resultado. E aí, o que você vai fazer durante esse tempo? Promover um autodesafio. Então, sei lá, vai aprender a fazer tricô, por exemplo. Enquanto descansa, carrega pedra. Enquanto descansa, assim, faz alguma coisa. Lembrei de útil. Né? Ou, no caso, assim, você vai fazer um jantar. Aí você resolve usar aqueles molhos que você vai ficar 12 horas cozinhando, sabe? Que a cada meia hora você vai lá para ver se está tudo certo. Daqui a pouco tem que pôr um tempero X, um Y. Você não vai fazer só o molho. Nesse tempo, você vai fazer um arroz, uma salada, uma sobremesa. Você vai organizando. Nossa, nutricionista aí em cima do lance. Imagine 12 horas fazendo um molho. Como?
14 horas fazendo um molho. Não, é que às vezes tem aquele Tem, preparo. molho italiano mesmo são 12 horas. Um dia termina o outro. Lembrei do caso do Valdo, né, que ele ficou esperando, né, o grupo ressomar. Aí ele ocupou o tempo útil fazendo, né, deixando o resto das pensatas. Aí, por exemplo, você escreve um livro, tem um tempo, né? Você escreveu o livro, aí você vai ficar esperando ainda a revisão, né, o ajuste, publicação, gráfica, demora quase um ano, se duvidar, né? Sim, e aí a pessoa tem que ocupar, né? E tem coisa que você tem que deixar de molho também, né? Literalmente, mesmo Gescom, né? Você tem que deixar de molho. Agora, às vezes precisa. O importante, assim, é que tem dois aspectos aqui. Essa ocupação útil, ela tem que ser um desafio. Ou porque você vai aprender uma coisa nova, ou porque você vai estar gerenciando alguma coisa que você tira de letra, mas você vai estar gerenciando na sua rotina. Posso seguir aqui? Marisa, você quer perguntar ainda? Eu queria, porque eu estou com um nozinho aqui na minha cabeça. Vamos lá, então, que a gente ainda tem várias perguntas aqui de fora. Você coloca em Pensinologia, o que chamou a atenção foi a pergunta dele sobre autodesconstrução. Autopensinização realista. E, em seguida, você põe a desconstrução da pensinidade autolimitante. Então, por exemplo, pensando hoje, na minha vida, na minha idade, né? Eu me sinto assim, com a minha autopensinização bem realista. E essa autopensinização realista me leva a uma autolimitação também. Porque a minha realidade era 70 e tantos anos. Já não pode viajar. Toda vez que eu viajo, o pessoal pergunta, cadê o acompanhante? Eu digo, não, eu viajo sozinha. Então, tá bom, mas pergunta. Então, já não pode carregar muito peso e outras coisas que a gente tem limite mesmo do físico, né? Então, essa desconstrução da pensinidade autolimitante, eu fiquei assim, lá e cá. Então, eu vejo assim, uma coisa é você ter uma crença e outra coisa é um fato. Então, assim, com certeza, eu observo isso também em mim. De repente, com 40 anos, eu conseguia nadar 1000 metros, cuidava do meu jardim, cuidava da minha casa, cuidava das minhas filhas, dava aula, enfim. Hoje, eu mal dou 2, 3 braçadinhas, estou quase com 60 anos, 50, quase 58, então, fisicamente, é diferente, é um fato. Não é uma crença limitante, é um fato, eu estou verificando isso, né? Só que, por outro lado, outras crenças que na época, de repente, eu acreditava que eu não conseguiria, imagina, eu nunca me imaginei apresentando aqui um verbete, nunca, era uma crença que eu tinha. Isso não é para mim. De repente, eu estou aqui, né? Então, é esse tipo de desconstrução daquilo que você acreditava que não era bom para você agora. Tem sido, realmente, eu tenho pensado, porque eu tenho convites, né? Tem gente montando curso. Agora estou indo para São Paulo para fazer o talk show lá, o talk show do livro. Tem revisão, trabalho eu tenho. Aí eu fico naquela, se devo aceitar ou não, entendeu? Mas aí é coisa do filtro, né, Marisa? Que o momento evolutivo exige determinados filtros, né? E você está colocando a questão da idade, né? É sério, essa limitação é factual, né? Como você colocou. Mas é que a limitação não é da pensenidade. A limitação é física. Acho que é isso que você colocou, né? A limitação aqui da pensenidade é quando que você... tem muita gente aí a partir da meia-idade que está se autolimitando. Mas é que a limitação, Marisa, é física, não é da pensenidade. A pessoa ela sabe que tem aquela limitação, então a pensenidade está realista em relação à condição. E você sabe que é capaz de fazer aquilo mentalmente. Aquilo que o Valdo falava, uma coisa é mental, outra coisa é o físico. Sim. E aí você ajusta o físico ao que você vai ser capaz de fazer, diferente da pensenidade limitante. Eu acho que é por aí, porque eu penso assim que o segredo é a gente conseguir fazer essa medida do que a gente pode
E o que a gente ainda dá conta. Que a gente dá conta em termos físicos e até mentais e tal. Você comentou, né? Você está comentando, a gente sabe das limitações físicas que o tempo traz, não tem jeito. Né? Eu, quando era jovem, eu virava 3 noites trabalhando. Eu trabalhava, estudava de noite, trabalhava de dia, eu adorava aquilo, eu levava numa boa. Se bobeasse, ainda viajava, ainda continuava, e aquilo, para mim, estava tudo ok, estava ótimo. Eu não me queixava. Imagina, hoje em dia, uma noite virada, o dia seguinte é um caos. Então, a gente tem que entender isso, né? Tem que respeitar, mas nem por isso pensar pequeno, né, Marilza? Eu acho que esse é o recado, sim, né? É o recado aí no passo a passo. Não, eu já estou assim, com outro livro engatilhado. É que é dura, essa realidade é dura, né? Você constatar. É dura. Você constatar. É a realidade somática que é dura. Mas estou com bastante coisa aí na frente, né? Mas você está inteiríssima, Marilza. Então, Marilza, mas tem uma questão assim, só rapidinho, eu vejo bastante nas minhas aulas de yoga também. Às vezes chega um jovem, faz a posição completa ali. Só que a pessoa faz a posição completa, mas ela não está inteiramente ali. Ela fez porque ela tem uma facilidade até física, muitas vezes, para isso, mas ela está pensando, bom, acabando essa aula, eu vou lá para outra aula, ou eu vou para o mercado, eu vou fazer sei lá o quê. E, de repente, aquela pessoa, às vezes, que tem mais idade, ela não consegue fazer a posição completa, mas ela faz a meia posição, que seja, e ela está ali. Ela está tomando atenção no que ela está pensando, ela está observando os músculos que estão se alongando, que estão se contraindo. O que ela está pensando naquele momento? Como que essa interferência daquele pensamento altera ali a parte muscular, o campo energético? Assim, eu até falo, essa pessoa, ela está limitada? Não, ela está vivendo muito mais aquilo do que a outra pessoa que completou fisicamente a coisa só. Então, é isso. Bom, vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora, vamos para Caldas Novas, agora, Goiás. Pergunta na Parafatologia, página 8, segunda. Ele pede para você comentar os insights amparados sobre as priorizações evolutivas para não se sair do foco em reciclagens múltiplas. Daí ele pergunta: como identificar que tais insights são mesmo do amparador extrafísico de função ou de um guia cego? Essa é uma dúvida que eu tenho também, sabe, em muitos momentos. Mas a questão aí cai aí na questão da cosmoética ali da nossa amiga. Quantas pessoas que vão ser beneficiadas por aquilo que você vai promover? É só você mesmo? É o seu grupo pequeno? Quem? Eu acho que essa é uma questão. Normalmente, o guia cego costuma beneficiar ou a gente mesmo, sabe, assim, ou um grupo pequeno, e aí também, e daí? Será que isso vai ser importante daqui a 1 ano, daqui a 20 anos? Isso vai ter alguma relevância para o meu processo evolutivo? Nem que seja uma ação pequena, mas que me motivou a outras. Agora, uma técnica que eu acho que ajuda para esse tipo de dúvida, né? É você aproveitar aqueles ambientes que você considera que são, na maioria das vezes, né, seguros do ponto de vista de uma homeostase maior. Também. E você fazer o teste ali, né? Você pode ficar mais atento às sincronicidades, buscar uma sintonia maior com os amparadores, com uma equipex presente ou com amparo de função. E com isso você consegue, pelo menos, ter um pouco mais de segurança, às vezes até total, né? Total assim, total é forte, né? Você consegue ter uma comprovação ou uma indicação muito forte, né, sobre aquilo. Eu acho bem importante a gente aproveitar esses ambientes. Sim. Eu não sei, ele mora, não sei se onde ele mora tem alguma atividade específica de alguma instituição, mas de todo modo essas atividades online ajudam muito, né? Porque o campo é montado. Ajuda, né? Inclusive a gente trabalhar com as energias, se a pessoa é tenepsista, ajuda muito. E a técnica energética para-herbanológica, ela está sendo feita à distância agora, então a gente está tendo resultados e sincronicidades muito interessantes.
Então, se a pessoa tiver interesse, entra lá no site da CIPEC, pesquisa, o curso é online de reurbanização extrafísica, e aí lá ensina toda a técnica. Claro, se a pessoa tiver interesse, aí ela entra lá em contato com o pessoal, tem entrevista, tem, enfim, mas... Tá ótimo. Agora, ele pergunta também lá na neossinapsologia, na página 8, para você ampliar. Aquilo que eu acho que até comentei em algum momento, o desafio, ele traz uma visão mais ampla de seja lá o que for que você esteja vivendo, né? Ou que você busque viver. Então, ele traz novas sinapses. Nem que seja pela busca aí de novas estratégias, de novas técnicas. Então, algo que você desconhece passa a ser, então, um desafio para você nesse sentido. Ou algo que você já tem um certo domínio, mas o desafio está em gerenciar, em inserir aquela nova atividade, ou aquela nova reciclagem no contexto de outras. Agora, pergunta de Ribeirão Preto. Lá na tipologia, página 10, no item 4, quando você colocou docência conscienciológica, ele quer saber, nesse contexto, o que significa a expressão com todas as intercorrências? Bom, a docência conscienciológica, ela se diferencia em relação à docência normal, porque você está atuando com uma equipe extrafísica. Então, o elenco, a elencologia toda é o docente, mas tem toda a equipe extrafísica que está ali, de paradocentes, tem os alunos intrafísicos, tem os alunos extrafísicos e tem também todas as consciências envolvidas que estão junto àqueles alunos. Então, dependendo do assunto, você tem maior ou menor reverberação naquela aula que você vai preparar. A gente tem as 3 etapas, na verdade, de uma aula, de um curso de docência, que é a pré-aula, a aula propriamente dita e o pós-aula. Então, nessa circunstância toda, você tem repercussões, às vezes, se você não toma atenção, até bem assediadoras, né? É isso, acho que tá perfeito, tá ótimo. Aliás, eu acho que agora a gente vai ter em breve não, mas o título está aprovado, verbete pré-aula. Ah, que bacana. Bom, né? Acho que vai ajudar muito, De quem? muito. Sim. Bacana, né? Tem, ele estuda isso, né? Eu queria só fazer uma sugestão de conforto. Na página 10, na tua listagem em tipologia, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é listagem vertical. Quando a gente ajudava o professor Valdo, ele sempre chamava atenção no conforto dessas listagens. Então, ou às vezes verbo infinitivo sempre, ou às vezes uma palavra sempre na frente. Eu vi que você trouxe uma listagem de 12 itens, que você, em alguns deles, por exemplo, no item 16, no item 8 e no item 3, você inicia com o desafio de começar. Você faz o desafio, depois um verbo no infinitivo, né? O desafio de começar, o desafio de organizar. Tá. A minha sugestão era que se os 12 ficassem nesse início, é bem fácil de fazer, né? Por exemplo, número 1, o desafio de praticar o autodomínio bioenergético constantemente, por aí vai, né? O número 2, o desafio de se comunicar assistencialmente, e aí, né? Seria essa Fabiana, sugestão. mas esse tipo de revisão a gente não faz, tá? Depois que o verbete é publicado. Senão não tem fim, a gente não dá conta. Mas fica a sugestão. É um conforto, e aí mais uma... é um conforto de listagem, né? Por exemplo, a anterior ela fez assim. Ela usou não. Legal. Não é obrigatório, mas é um conforto. Mas é que a gente não faz esse tipo de revisão porque senão continua e não dá, a gente não dá conta. É muita né? coisa. O professor Valdo mesmo, ele nunca topou assim, não, a gente nunca pôde, né? E aí mas obrigada, tá, Fabiana, pela e uma colaboração. pergunta em relação aí para o grupo também ao item 5, interprisão. Você usou a palavra devem, né? Os nós das interprisões grupocármicas devem ser desatados. Não seria melhor colocar os nós das interprisões grupocármicas sendo desatados? Ou devendo, né? Ou devendo. Fica melhor. Porque o devem
porque mais no sentido de impositivo. Sendo, acho que sendo fica melhor. Sendo, né? É isso. Então vamos seguir aqui? Sim, pode seguir. Daqui a pouco você entra. Na sinergismologia, ele, na página 8, linha 2. Quais são as relações entre os itens do sinergismo? Autocognição, ortodecisão. Assim, uma coisa que eu quis deixar bem claro no verbete é que quanto mais você se conhece, quanto mais você avalia, maiores as chances de você decidir corretamente. Certo. Certeza. E também na binomiologia, lá na página 8. Não sei se eu acho que você já comentou alguma coisa sobre, na linha 1, né? O binômio autodesafio, oportunidade extra. Não foi comentado, mas, assim, pelo menos não diretamente. Diretamente no binômio, não, né? Então, o autodesafio, ele traz a chance de você observar novas estratégias, de você conhecer e reconhecer mais dos seus limites. Então, te traz uma nova chance, muitas vezes, para você avaliar uma reciclagem que seja mais profunda. Te traz uma nova técnica, porque você, às vezes, sai um pouquinho daquela sua ocupação mental em relação à sua reciclagem máxima. Isso, às vezes, tem uma saturação. Tem até um nome que eu não lembro, de quando você sai daquilo que você quer muito uma coisa. Daí você, não quero mais. E aí a coisa vem à tona. Não é isso. Daí porque você consegue. Aquilo fica martelando na sua cabeça e aí como se fosse, você sai dali, vem um látero pensene e ajuda você a resolver aquilo. Isso. Isso. Então, acontece isso muitas vezes no autodesafio. Ele te traz uma nova chance para você até avaliar e reavaliar outras reciclagens, outras oportunidades. Vamos lá, Marilza? Eu quero te dar parabéns pelos verbetes selecionados na remissiologia. Quem tem esses problemas e quer resolver, os verbetes estão excelentes, a indicação, viu? Muito bem escolhido, viu, Maria Cristina? Obrigada. Tem o apoio do pessoal todo aí, sempre ajudando. Está muito bom. E eu queria que você aprofundasse um pouco a frase enfática. Então, a frase enfática, na verdade, essa autopostura multitarefa, ela está relacionada exatamente à questão da gente buscar sempre novos desafios em novas áreas, e isso faz com que a gente possa atuar assistencialmente em diversos setores. E a questão, para isso tudo, você tem que ter auto-organização e coragem mesmo, né? Você está promovendo aí várias superações. Se preparar primeiro, né? Oi? Se preparar, arrumar o meio de campo, né? Isso. E até comentei rapidamente também, vou só relembrar a questão multidimensional, que quando a gente promove uma autossuperação, a gente também está mexendo aí na nossa teia de alguma forma, né? Cristina, na página 8, no efeitologia, você coloca o efeito da aceitação de novos desafios na autoestima. E lá na página 10, na tipologia, dos 12 exemplos de autodesafios magros da ProEx, lá na última, no número 12, você coloca, tertúlia, apresentação de vários verbetes. Você pode fazer um link aí para a gente? Assim, na verdade, esse verbete, ele nasceu junto com os 3 anteriores, né? Então, no meu caso especificamente, para mim foi uma autossuperação muito bacana eu ter apresentado na época os 3 verbetes. Sim, aquela mesma Maria Cristina que sempre dizia que nunca ia escrever um verbete porque não ia ter coragem de estar lá na frente apresentando. Mas essa é uma questão que, para
eu acho que para todos nós, né? Claro, eu acho que deve haver esse estímulo, esse autoestímulo da gente estar trazendo sempre novas pesquisas, ou apresentando um viés da nossa pesquisa maior, ou algo que vai surgindo, tudo isso, às vezes, aparentemente, a gente acha que não tem relação, mas tem, ó, veja, de repente eu estou falando de um verbete e citei 2 verbetes anteriores, né? Porque tinha toda a relação do que as próprias pessoas começam a comentar, isso sem saber, de repente, que eu tinha escrito esses verbetes, né? Então, a autoestima nossa, ela é interessante porque, embora a gente diga na teoria que a gente não precisa de reconhecimento, mas a gente ainda precisa, né? É um feedback positivo nesse sentido. É interessante. E você tem mais 2 ainda para apresentar, né? Sim. Mais uma temporada aí. Que desafio extra, hein? Parabéns pelo desafio. Obrigada. Maria Cristina, vamos encerrando então. A gente agradece muito, tá? Eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito proveitoso, acho bastante assistencial. A gente agradece muito a presença dos tertulianos, teletertulianos, a nossa equipe aqui do Tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Para hoje temos 3 recados. O André com o programa Verbetografia, a Adriana com o serviço de atendimento a questões cosmoéticas e a Marilza com um talk show do livro Projeções Assistenciais no CEA São Paulo. Bom, boa tarde a todos e todas. Em nome da Enciclosapiens, estou aqui para convidá-los ao programa Verbetografia. Para quem não conhece, o programa Verbetografia é uma grande oportunidade para você e todos que têm interesse de participar da enciclopédia, de materializar um verbete, de ter ali uma ferramenta, um passo a passo, uma forma de começar com o seu verbete, definindo e seguindo passo a passo até o seu completismo. Só para a gente ter uma ideia, a enciclopédia ela começou com o professor Valdo, todo mundo já sabe disso daí, mas foi passado um desafio, né? A Serenona, a monja, chegou e passou para o professor Valdo, olha, que tal a gente abrir, né? Você abrir, professor Valdo, né? Para mais verbetógrafos escreverem e chegar aí uns 500 pessoas. Ou seja, 500 pessoas participando da enciclopédia. Hoje, já estamos na marca de 700 e tal. Já passamos os 700. Você gostaria de estar nesse número crescente? Isso é uma das diretrizes básicas da Enciclosapiens. Por isso, esse programa ele vive sendo aberto. Então, caso você queira, se interesse pelo assunto, entre no site www.enciclosapiens.org, estude, verifique, perceba como o grupo funciona, perceba quando que tem ali disponível o programa, desde o formato presencial e EAD. Lembrando que o EAD não há menor problema se você estiver à distância, porque você pode fazer downloads de toda a conversa que foi feita e também tem todo o material que é disponibilizado em aulas vídeo e você vai fazendo e entre uma aula e a outra tem tarefas. Aí você vai enviando para a Enciclosapiens e recebendo feedback. E isso vai evoluindo o seu verbete. Chega no final do curso, você tem um verbete pronto e aí pode já aplicar e submeter e aí ser mais um verbetógrafo. Estejam convidados. Obrigado. Boa tarde. Eu queria saber dos teletertulianos e dos tertulianos se vocês já passaram por alguma situação em que você tinha uma dúvida sobre qual a melhor decisão tomar, qual caminho escolher, qual situação você vai resolver da melhor maneira possível. Eu penso que todos nós já passamos e passamos por situações em que não sabemos o que é melhor, qual que é a melhor escolha. Então, a Cosmoetos, ela tem uma preceptoria que ajuda a pessoa a refletir, a ponderar
com abordagem metodológica, cosmoética, sobre qual a melhor solução naquele momento evolutivo dela perante os princípios cosmoéticos, os valores, enfim. A gente ajuda a pessoa a raciocinar. Quem tiver interesse, a preceptoria SACSI, Serviço de Atendimento a Questões Cosmoéticas, ela é feita presencial ou online. O interessado ele pode fazer o agendamento através do e-mail saxi, saqc@cosmoetos.org.br, ou enviando um WhatsApp para o celular da Cosmoetos, que é 45DDD 99129 4122. Essa preceptoria ela é feita personalizada, com 2 preceptores cosmoeticistas, se tiver em Foz, na sala da Cosmoetos ou através da sala virtual. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do CEA de São Paulo para convidá-los para o lançamento em São Paulo do livro Projeções Assistenciais. Acontecerá o talk show na sexta-feira, 16/11, das 19h30 às 21h30. No domingo, a entrada é franca. No domingo, teremos o curso do livro. O CEA São Paulo fica na rua Afonso Celso, 587, Vila Mariana. Telefone 3287-9705, 99-111-5789. O conteúdo a ser abordado nos livros é um aprofundamento dos aspectos que existem no projeciologia. Então, aspectos filosóficos da projeciologia, a era do irrompimento do psicossoma, a maturidade consciencial intra e extrafísica, e vamos discutir muito sobre o amparo técnico de função, e teremos a abordagem em cima da temática de um filme também. Muito obrigada a todos e até lá. Para amanhã teremos o verbete Clarividência Pré-Dessomática, da especialidade de somatologia, com a verbetógrafa Maria Cristina Mazzini. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Você é fera. E eu dou risada.